você, profissional do Pilates, avalia a mobilidade da gestante que vocês atendem? É uma dúvida muito comum, mas na verdade alguns profissionais nem têm dúvidas porque acreditam que a gente trabalha só mobilidade pélvica na gestante. Mas mesmo assim, como que a gente avalia essa mobilidade como um todo? E o que seria uma hipermobilidade também? É uma outra dúvida muito comum entre os profissionais. Vamos lá, quando a gente pede um movimento de determinada articulação, então vamos supor aqui, se eu falo para ela fazer, né, um movimento lateral da coluna, como que eu sei, né, se ela está rígida ou se ela está hipermóvel? Não adianta a gente falar assim, eu vou falar para ela fazer um movimento para lateral e aí ela vai tudo, ou seja, ela compensando em todo o resto do corpo. Então, quando a gente pensa, pode ser que seja um movimento pequeno, mas eu quero daquela articulação. Então, por exemplo, se eu falo aqui, a gente pode fazer isso de pé, sentada numa bola, mas como eu estou aqui sentada no colchonete, vou mostrar para vocês. Se eu falo para ela assim, movimenta a pelve para frente e para trás. E aí ela faz. Move o corpo como um todo. Vamos lá, eu tento ensiná-la somente aqui embaixo. E mesmo assim ela continua, significa que ela não consegue movimentar somente essa região do corpo. Ou vamos pensar na torácica, se eu fizer isso, né, o movimento de flexão e extensão, e aí ela só consegue fazer tudo junto. Ela também, a grande maioria vai ter essa região mais rígida, né? Tanto pensando nesse movimento, como também na flexão lateral, como eu mostrei para vocês. Por exemplo, quando eu penso, né, se eu posso falar para fazer a posição, né, do gato, ou até mesmo de pé, né, descer até alcançar, né, de pé descer até alcançar os pés, e eu vou fazer o movimento, e eu quero fazer toda a coluna, mas aí tem aquela gestante muito rígida, né, que eu não vou conseguir exatamente produzir para vocês, mas que acaba fazendo aquele movimento mais em bloco, né, e não vai, e aqui a lombar fica reta, né, quando faz o movimento, aí só consegue mover uma parte e a outra não. Uma outra coisa, quando eu penso na hipermobilidade, quando ela apoia, ou se ela está de pé, a articulação, né, por exemplo, se eu vou fazer, aqui, e ela fica assim, eu não vou conseguir exatamente reproduzir a hiperextensão, mas a hiperextensão, o cotovelo praticamente, né, vai lá para frente. E aí eu vou pedir para ela fazer isso aqui, né, quando ela estiver nessas posições, para ela trabalhar a mobilidade e não acabar sobrecarregando essas articulações. Se ela está de pé, né, e faz aquela hiperextensão de joelho, que acaba sentindo dor, ao invés de sentir o trabalho do alongamento, também isso mostra essa hipermobilidade. Então, quando a gente pensa em observar cada movimento, quando eu vou falar para ela sentar lá na bola e fazer movimento circular, se eu tenho aquela gestante fazendo assim, né, quando você fala, faz movimento circular, e antes de você ensinar nada, né, você fala, faz movimento circular, e ela faz isso, você tenta ensinar e ela continua fazendo isso, é porque realmente ela tem essa dificuldade de trabalhar essa articulação, né, de uma maneira mais isolada, sem ela precisar, quando ela faz isso, na verdade ela não está mobilizando, ela está indo um bloco e fazendo círculos com o corpo inteiro. Então é assim, não vai adiantar você ficar reproduzindo esse mesmo movimento. A ideia é que vocês, mesmo que ela ainda com dificuldade, ela faça aquele movimento pequenininho, mas que ela faça só onde você está pedindo, ou aqui, ou para o lado, mas que ela consiga fazer só aquele movimento. Então, por exemplo, se eu pego uma gestante e falo para ela sentar assim, e ela sentar assim, né? Aquela pelve está rígida, ela não consegue sentar. Então, eu vou tentar ganhar, vou falar assim, vamos tentar como se você fosse sentar, levantar, para você mobilizar bem essa região do quadril, vai perceber a diferença de um lado para o outro, né? Quando faz o movimento aqui, ou vai perceber para aquela lá que aquela outra gestante ela faz com bastante facilidade aquele movimento, mas ela acaba movimentando também outras partes do corpo para fazer aquela mobilidade que você busca. Então, esse lado está mais difícil, então vai focar, e não, né, eu vou fazer um bloquinho, vou fazer tudo junto, né? Então, não, a ideia é eu fazer esse trabalho mais focado para ela ir ganhando essas mobilidades, né? Então, posso fazer a mobilidade pélvica, por exemplo, em vários posicionamentos, de 4 apoios, sentada, deitada,
deitada de lado, de pé, semi-ajoelhado, enfim, né, com movimentos assimétricos para a gente ir ganhando essa mobilidade. Mas a gente avalia no próprio movimento, no próprio exercício, que aí você vai saber, se eu preciso trabalhar mais aquela mobilidade do que a outra. Então, eu acho essa avaliação mais dinâmica, né, mais interessante. A gente coloca para fazer um certo movimento e avalia como que ela responde. Então, se eu percebo que ela tem toda a facilidade do mundo para fazer lá o sentado na bola, então vamos tentar buscar outras possibilidades. Então, talvez aí o sentar nessa posição aqui, aí ela teve mais dificuldade, então a gente precisa mais ganhar essa mobilidade aqui do quadril dela. Ou então eu percebi que ela se queixa, enfim. Isso é importante, a gente avaliar a mobilidade no movimento, nos próprios exercícios. E isso vai fazer bastante diferença aí no seu dia a dia, no seu atendimento com as gestantes. Elas vão perceber esse olhar cuidadoso de um profissional que está se especializando, de um profissional que busca o atendimento de excelência durante essa fase tão importante que é a gestação. Então, a ideia desse vídeo é que vocês percebam o quanto avaliar a mobilidade dessa gestante é importante e como fazer isso, como que eu vou avaliar, né? Então, através do próprio movimento, através dos próprios exercícios de mobilidade, a gente vai perceber, ela tá lá fazendo um gato, eu percebo que ela tá com a torácica bem rígida, então eu preciso melhorar aquela mobilidade. Então eu não vou fazer só o gato para melhorar, então eu vou fazer um trabalho de extensão, vou fazer um trabalho de consciência, de respiração, de deitar em cima da bolinha, enfim, várias outras formas de trabalhar essa mobilidade. Então, se você gostou desse vídeo, já curte, já compartilha com profissionais que têm essa dificuldade e ativa aqui as notificações. E para quem não se inscreveu, se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo.